Graça e paz abençoados, glória a Deus pelas nossas vidas. Quarta-feira, culto online, já estamos iniciando este culto abençoado. Vai ser uma benção, porque já é uma benção. Só de nós estarmos aqui, vivos, é um milagre de Deus. E você que está nos ouvindo aí, nos assistindo, é a maravilha de Deus hoje, aqui e agora. Então, meu querido, vamos ministrar a palavra, vamos louvar um hino, já agora. E minha oração é a gratidão a Deus que eu tenho pela minha vida, pela minha família e por vocês que estão nos assistindo, porque o recado de Deus é a sua palavra, que daqui a pouco você vai receber o recado de Deus. Hoje a continuação da mensagem é Conhecendo a Graça, Ressuscitando dos Mortos. Então nós vamos concluir esse ensino, esse estudo, porque cada mensagem que nós pregamos aqui é um estudo da palavra, um aprendizado para a sua edificação, sabe? Então nós pregamos a graça do apostolado, nós somos os edificadores, que o fundamento, quem colocou foi Paulo, e o fundamento é Cristo, é o alicerce de todas as coisas, Cristo, e nós ensinamos o Evangelho. Não quer dizer que você estando assistindo, você está debaixo da minha cobertura espiritual, você está debaixo da cobertura espiritual de Cristo, viu, meu querido? Não é de homem, não, você está debaixo da cobertura espiritual de Cristo. Mas para isso acontecer na tua vida, você precisa estar recebendo os ensinos da graça do apostolado. Como é que você vai invocar o nome do Senhor se você não conhece Ele? Então essa mensagem que você vai vendo aqui para frente, e domingo, grandiosa mensagem, ministração maravilhosa. Cada mensagem aqui é grande, é poderosa, sabe por quê? Que é a palavra vindo direto do coração de Deus para os nossos corações. Vamos louvar um hino. Quando a vida se torna difícil, quando você não se sente alguém, quando o desprezo invade a tua alma, quando das marcas só restam feridas, quando o amor não se é alcançado, quando o mundo te deixa de lado e o coração explode na dor, é hora de ver o Salvador. O Salvador, Ele é Jesus, que por você morreu na cruz. Tua vergonha e teu desprezo Ele levou. Carregue a tua cruz juntinho dele, e a força dele te torna capaz. O amor que o mundo não te deu, Jesus te dá. Quando a vida se torna difícil, quando você não se sente alguém, quando o desprezo invade a tua alma, quando das marcas só restam feridas, quando o amor não se é alcançado, quando o mundo te deixa de lado e o coração explode na dor, é hora de ter o Salvador. Salvador, Ele é Jesus, que por você morreu na cruz. Tua vergonha e teu desprezo Ele levou.
dele te torna capaz. O amor que o mundo não te deu, Jesus te dá. Glória a Deus. Então nós vamos ministrar a palavra nessa noite maravilhosa, noite de quarta-feira abençoada. Nós temos os cultos nos domingos e nas quartas-feiras para a honra e a glória que já foi manifestada em Cristo Jesus nas nossas vidas. Então vamos, desde já, mudar o cenário aqui, que é tudo simples, como as coisas do Senhor Jesus. Mas é tudo maravilhoso. Então, segunda parte aqui da mensagem, conhecendo a graça. Então, desde o momento que eu prego a graça, as pessoas que assistem ou que vão assistir, elas começam a conhecer a graça. E o que é isso? Conhecer a graça é você entender e compreender as maravilhas do Calvário. Aquilo que Cristo fez lá no Calvário pelas nossas vidas. Muitas pessoas vão nas denominações, são religiosos, mas não conhecem as maravilhas que Deus fez por nós, através de Cristo. Não é através de um homem famoso. Então, tudo que tinha que ser feito por nós, já foi feito na cruz. Então, não é a pessoa achar que vai numa denominação atrás de conforto, de salvação. Ele não vai encontrar, porque já foi feito tudo isso. Salvação, conforto, abundância de vida nas nossas vidas, já foi feito lá no Calvário. Pastor, mas o que é que nós temos que fazer para ser feliz, espiritualmente falando? Viver a paz, a tranquilidade. Nós temos que conhecer o dom da bênção. Ele deu as bênçãos para nós. Você conhecendo o dom da bênção, tomando posse da herança, você adquire essas bênçãos de graça. Porque foi comprada com um preço caro, mas é distribuída gratuitamente. As bênçãos de Deus, meu querido, teve um preço a pagar, e o preço foi o sangue de Jesus, lá na cruz. Mas essas bênçãos, são distribuídas para nós gratuitamente. É só você conhecer a graça. Ressuscitar dos mortos, porque quem não conhece a graça ainda, está vivendo nas trevas. Mas eu já expliquei aqui que trevas não é que o inferno, o diabo, foi criado pelo sistema religioso. E daqui para frente, as mensagens que for surgindo, eu vou te explicar o que é o sistema religioso. Todos esses sistemas religiosos, a nova ordem mundial que está aí, né? Quem são isso aí? O que são essas coisas? Né? Não está acontecendo nem agora, não. Isso aí já vem desde da morte de Jesus, lá na cruz. Aliás, antes de Jesus morrer na cruz, ele já chegou no templo, já tinha cambista na porta do templo lá, vendendo as ofertas que era para ser sacrificado no altar lá no templo. Já tinha cambista vendendo 100 vezes mais caro, atravessadores, né? Falsos intermediários. E o que nós estamos vendo hoje é isso aí. Mas as pessoas com preguiça de ler a palavra. Mas eu leio e não compreende. É por isso que tem os ministros da palavra para te ensinar. Eu não cobro nada, viu, querido? Eu não cobro nada. O que eu adquiri na vida, junto com minha família, porque a gente sozinho não adquire nada. Né? Eu tenho a esposa, eu tenho os filhos. Né? A gente é uma união. E a Bíblia diz que juntos nós somos mais fortes.
Então, sozinho a gente dificilmente vai adquirir alguma coisa. Primeira coisa que a gente adquirir na vida é a família. Primeira coisa é Deus, segunda a família, e em terceiro lugar as outras coisas. Põe isso na tua cabeça, o primeiro lugar é Deus. Prioridade, Deus. Deus está acima da tua esposa, do teu marido, dos teus filhos, porque primeiro é Deus, depois é a família. Né? Deus não vai querer tirar a tua família, matar a tua família, destruir a tua família. Você busca primeiro a Deus, segundo lugar a família, que é um presente de Deus, a nossa família. Então, às vezes a pessoa, ele está falando que nós estamos em treva, que não conhece a graça, mas nós estamos na igreja. Olha, eu costumo falar que nós não estamos na igreja, nós somos a igreja. Nós somos o templo onde habita o Espírito de Deus. Antes da cruz, tinha os locais, tinha o templo que era a casa de Deus. A única casa de Deus que existiu no mundo era o templo. E depois da cruz, a única casa que existe de Deus, onde habita o Espírito Santo, somos nós. Amém. Viu, querido? Não existe outra casa. Mas fulano fez um palácio ali, banhado a ouro e prata, diz que é a casa de Deus. Então, Deus não habita nesses lugares. Deus, depois da cruz, não habita mais nesses lugares. Deus habita em nós. Entre aspas, em nós, entre aspas, porque se você estiver praticando as coisas que não agradam a Ele, Ele não vai estar na tua vida, manifestado na tua vida. Aí você vai buscar aqui e acolá, busca Deus ali, procurando um lugar para congregar, busca ali, não é ali, vai acolá, e nunca vai achar. Porque Deus, talvez você esteja procurando Deus no lugar errado, porque Deus está dentro de você. Você tem que ativar Ele na tua vida. E Ele é ativado na tua vida com a palavra. Você ouvindo a palavra e crendo na palavra e colocando a palavra dele em prática na tua vida. Aí Deus começa a manifestar o seu poder. Aí você fica cheio do Espírito Santo de Deus. Você fica cheio do poder de Deus. Está entendendo, meu querido? Então vamos ler aqui um versículo aqui, 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 4. Aqui tem até uma mensagem polêmica aqui, se eu não me engano aqui, 4, 6. Aqui tem nesse texto aqui, no capítulo 4, aqui tem uma mensagem polêmica aqui, ó. O versículo 4 diz assim, no qual o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Você sabe quem é o Deus desse século? Domingo nós vamos pregar essa mensagem aqui para você compreender quem é esse. A que esse texto está se referindo? 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Você já pode estudar aí, pesquisar. Você vai ver o verdadeiro sentido disso aqui. O Deus desse século. Quem é o Deus desse século? O sistema religioso diz que é o diabo. Mas não é o diabo. Quem é o diabo? O diabo foi criado por Roma, pelos religiosos, juntamente com o inferno da religião. Então, na religião tem um diabo, na religião tem um inferno. Mas na graça tem o Deus Todo-Poderoso, que te dá graça e te dá em abundância. Aqui nós não temos medo de diabo. Aqui nós não temos medo de inferno, porque isso foi criado pelo homem. E a palavra diz contrário a isso. As coisas que Deus criou estão aqui, ó. As coisas que Deus criou estão aqui na palavra. E aqui não fala que Deus criou o diabo. Agora o homem pegou dentro da palavra textos e interpretou da maneira que ele quis pela teologia dele e achou um diabo aqui. Né? Cada palavra que tem aqui na Bíblia tem o sentido real, original. Nós estamos lendo em português. Essa Bíblia que eu estou aqui na mão, ela foi traduzida do grego. E no Novo Testamento, ela foi traduzida do grego. O Velho Testamento, hebraico. E tem alguns livros em aramaico e assim por diante. Então nós temos que examinar como foi escrito. Qual o sentido da palavra original verdadeira?
O que está escrito nessa Bíblia que eu estou aqui na mão e o que está escrito nos originais? Os originais verdadeiros. Que hoje tudo que a gente existe no mundo tem uma coisa verdadeira e 10 falsas. Se originou do verdadeiro. Né? O povo fala do Paraguai, é do Paraguai, é da China, assim por diante, né? Mas tem o original. O original é de qualidade. É legítimo. Não tem defeito. O nosso Deus não tem defeito. O nosso Deus, ele é a verdade. Ele é o tudo. Então, meu querido, aqui esse texto polêmico, para quem não compreende a graça, compreende a religião. Na religião, a religião foi criada para fazer medo às pessoas, para colocá-las num determinado lugar, para gerar renda para alguma pessoa. Nós estamos falando de denominação, não estou citando nome de ninguém aqui, tá? Mas a verdade tem que ser dita. Viu? Quando eu falo assim, você já sabe de quem eu estou me referindo. Que hoje em dia, no tempo que nós estamos, qualquer coisinha é processo. Então a gente tem que medir as palavras. Mas deixar de pregar a verdade, jamais. Está entendendo? Né? Eu não importa que ninguém assiste o culto, que eu estou cultuando o meu Deus. Quando eu falo meu Deus, não quer dizer que ele é meu só. Tem aqui mais gente aqui na sala. Ele é para todas as pessoas que creem nele. Né? Todas as pessoas que creem recebem o poder de Deus na vida. Independente da salvação. Viu? Porque quando Deus tirou o povo do Egito, ele tirou os judeus do Egito. Mas no meio dos judeus veio pessoas que acreditavam em Deus que não era judeu também. Lê lá para você ver. As pessoas iam em Jerusalém, pessoas que nem eram judeu, era de toda a região do mundo que existia naquela época, eles iam para Jerusalém para a festa do Cordeiro, para a festa do Cordeiro lá no templo. Quando Jesus morreu, estava acontecendo isso, por isso que Jerusalém estava lotada para a cerimônia da Páscoa, que era sacrificado o Cordeiro. Aos olhos do mundo era um espetáculo. E esse Cordeiro, nós compreendemos que na cruz ele foi sacrificado por nós. E hoje nós honramos a Deus por isso, pela nossa salvação. E a nossa salvação que foi feita na cruz, meu querido, é eterna. Ninguém toma ela. Eu posso não estar vivendo a salvação, por exemplo. Você pode não estar vivendo a salvação que foi feita no Calvário, está perdendo o reino. Mas o teu espírito está salvo. O melhor de Deus você está perdendo. Olha, que maravilha você viver o reino de Deus em vida, porque aqui nessa terra, por exemplo, você trabalha e você ganha um dinheirinho, e você comprar o seu automóvel, você criar a sua família, pôr seus filhos para estudar, educar seus filhos. Isso, tem riqueza maior do que essa? E quando a Bíblia no Velho Testamento diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Ele disse lá para os judeus, a alegria do Senhor é a nossa força. Então, se nós estamos vivendo com Deus, Deus está alegre. E Deus estando alegre, nós estamos com o poder dele, nós estamos com a força dele na nossa vida. E o religioso, meu querido, todo dia de manhã, eu saio para caminhar, 5 horas da manhã. Coisa melhor que eu já aprendi foi fazer isso. Porque as pessoas querem viver ter um corpo sarado, bom, com saúde, mas não quer pagar o preço. O nosso espírito, a palavra diz, essa palavra que eu estou aqui, diz que é santo. O nosso espírito que está aqui é santo dentro de nós. Mas o nosso corpo é frágil. Tem defeito. Então nós temos que procurar nos alimentar bem, praticar esporte, para durar mais, porque senão o corpo não aguenta e a gente tem que partir antes do tempo. E viver aqui as maravilhas de Deus
é maravilhoso. E o religioso, você não se ofenda não com o que eu vou falar, as pessoas que é religioso não acreditam na religião que está. Viu? Eu falei de 5 horas, eu estou caminhando, estou correndo ali, praticando esporte, e ali vem na minha mente palavras. E eu pensando assim, o religioso, ele está numa religião, mas ele não acredita na religião dele, porque vai pedir oração nas outras religiões. Então, eu, por exemplo, eu sirvo a Deus, a graça de Deus, eu sirvo esta graça. Eu honro, eu sou grato a Deus pelo que Ele fez lá na cruz. Eu não vou buscar em denominação de ninguém, poder de ninguém, eu busco em Deus, porque eu não sou religioso. Mas o religioso não acredita na religião dele e vai buscar nas outras religiões. Não se ofenda não, que isso é a verdade de Deus. Então, para aí e pensa. Para aí e pensa, meu querido. O que é uma pessoa ser religiosa e ser cristão? Ser cristão é imitar Cristo. É fácil? Não é fácil. Mas a palavra nos ensina a imitar Ele. Essa palavra que eu estou aqui na mão, no livro certo, no local certo, determinado para nós, ela nos ensina a imitar a Deus através de Cristo. Viu, meu querido? Isso aqui é a verdade de Deus. Quando eu estava no sistema religioso, eu congregava numa denominação, e nós abrimos uma congregação, e o líder lá, o dono, porque cada denominação tem um dono. Não é dirigente, é dono. E essa é a graça, o dono é Cristo. Foi derramado, ele comprou a igreja com seu sangue. A denominação não, cada um tem um dono. Muda de placa, muda de dono, mas essa aqui não muda de dono, que é Deus Todo-Poderoso. Jesus derramou seu sangue e comprou a igreja com seu sangue. E a igreja somos nós. Ele comprou foi nós, não foi parede, não foi templo de pedra. Ele comprou templo de carne e espírito. Corpo, alma e espírito. Então nós somos propriedade de Deus. Amém. Então quando você passa a conhecer as verdades de Deus, conhecendo a graça, você se liberta das trevas, da escuridão. Que escuridão é essa? Falta de conhecimento. Trevas significa falta, na Bíblia, trevas não quer dizer que a pessoa está num lugar escuro, trancado, não. Trevas na Bíblia significa falta de conhecimento. Vamos ler esse versículo aqui, 4, versículo 6. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do nosso conhecimento, da glória de Deus na face de Cristo. Vamos ler de novo? Entenda aí, meu querido, olha aqui, ó. Porque Deus que disse, foi Deus que disse, ó, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do nosso conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Amém. O apóstolo Paulo, quando chegava nas igrejas, ele orava pelas igrejas. Ele orava pelas igrejas, e aqui em Efésios ele faz 2 orações em Efésios. Todas essas cartas aqui tem a oração de Paulo. Em Efésios, aqui a primeira oração que ele fez lá naquela igreja, aí as pessoas pensam, a igreja de Efésios era um barracão, era uma casa. Não, a igreja era as pessoas. E essas pessoas congregavam em casa. Não tinha esses locais para congregar. Aí as pessoas falam, é porque tinha muita perseguição. Tinha perseguição, mas não era por isso. É porque a igreja, o local, aqui quando Paulo estava pregando, o local que Deus não ia habitar mais, que o templo ainda estava de pé, mas Deus não habitava mais lá. Quando Jesus morreu, o fim da lei de Moisés acabou ali na cruz. Quando ele disse, está consumado, Romanos 10, 4, o fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo.
Então, a lei de Moisés foi abolida, acabou. Nós estamos vivendo o Novo Testamento. A velha aliança cessou. Nós estamos vivendo o Novo Testamento. E o Novo Testamento não é Mateus, Marcos, Lucas e João não, viu, querido? Aquilo ali é o evangelho da circuncisão. O evangelho, o Novo Testamento para nós começa aqui nas cartas de Paulo. Aí a pessoa diz, não, mas ali é o Novo Testamento. Jesus estava vivendo as boas novas. Jesus, aquele filho de Maria ali, Jesus de Nazaré, eu já preguei aqui sobre as duas manifestações dele, antes da cruz e depois da cruz. Antes da cruz, Jesus estava debaixo da lei. Eu li domingo aqui, ó. Vamos voltar aqui em Gálatas, aqui, 4:4 aqui, ó. Jesus estava na lei. Jesus, antes da cruz, ele era judeu. Ele nasceu, ao 8º dia foi circuncidado e foi com o tempo determinado sarando a ferida da circuncisão, 45 dias a 50 dias ele foi apresentado no templo, porque ele era judeu. Então, as pessoas de hoje vivem como judeu e não são judeu. Faz as mesmas coisas. E a Bíblia diz que as coisas que Jesus ensinou para os judeus, as coisas que Jesus ensinou para os judeus, foi para os judeus. A nossa está aqui nas cartas. Tem até um versículo que diz, não conhecer Cristo segundo a carne. Não conhecer ninguém segundo a carne. Quando Jesus estava aqui antes da cruz, ele estava em carne. Estava num corpo carnal igual o meu. Apesar de Deus estar habitando ali naquele corpo, ele estava vivendo num corpo carnal, igual o meu. Ele tinha sangue, ele comia, ele bebia, ele dormia, ele morava numa residência, ele morava numa casa, porque todo mundo tem casa. Né? E a palavra diz, não conhecer Cristo segundo a carne. Então nós temos que conhecer Ele como? Depois da cruz, em espírito e em verdade. Depois da cruz, nada é concreto assim, ó, físico. Concreto, estou me referindo, físico, é espiritual. É tudo espiritual. Mas as coisas espirituais para a tua vida, você pode trazer para a tua vida e elas concretizar. As bênçãos que lá na cruz foi que Jesus comprou com seu sangue, são bênçãos espirituais. Todas as bênçãos espirituais. Né? A pessoa, eu vou ali numa campanha que estão dando lá, você paga um envelope e estão dando a casa própria. Lá na cruz, ele pagou o preço, ele ganhou a casa própria para você. Seu carro, seu trabalho, tudo é bênção de Deus. Só que você tem que saber como trazer a existência para a sua vida. Não é comprando, pagando o preço que você não vai adquirir nunca. As coisas pagas têm um preço. As de Deus, Ele pagou o preço e nos dá gratuitamente. Isso é que nós temos que entender. Gálatas 4:4 diz aqui, ó, vindo, porém, a plenitude do tempo. E nós estamos vivendo essa plenitude do tempo. Né? Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebessem a adoção de filho. Ele estava falando isso para os judeus lá. E serve para nós também. Então, nós que já nascemos depois da cruz, que nós fomos eleitos e escolhidos, nós já nascemos salvos. Nós já nascemos escolhidos por Deus. É por isso que eu já falei aqui que nós que éramos gentios, que somos chamados para a graça de Deus, nós não tem isso de aceitar Jesus, porque Ele já habita em nós. Nós vamos aceitar o quê? Se Ele já aceitar o quê? Ele foi quem nos escolheu, meu querido. Não é você que escolhe, que tem o livre-arbítrio de querer ou não. Então não precisava Ele ter morrido, que é você que decide, olha. Eu não quero que Jesus tenha morrido por mim. É a mesma coisa. Quem quer aceitar Jesus? Hein? Isso é uma afronta a Deus. Livre-arbítrio. Querer trazer as pessoas, é religião.
Né? E eu já fui um religioso por falta de conhecimento, porque me ensinaram errado, mas graças a Deus eu conheci a verdade e a verdade me libertou. Amém. Glória a Deus. Eu não tenho satisfação a dar a homem nenhum, eu tenho que dar satisfação a Deus. No mundo espiritual da minha vida, nem a minha esposa não tem que dar satisfação. E ela, a mim também não. Ela tem que dar satisfação da vida espiritual dela a Deus. Viu? Então ela aprendendo, eu aprendendo a doutrina que Ele quer que nós sigamos e seguindo ela, nós temos que dar satisfação só a Deus. Ah, mas vocês não têm igreja. Que conversa é essa, cara? A igreja somos nós. Deus não habita nesses lugares mais não. Depois da cruz, Deus não habita nesse lugar, é coisa de homem. Né? Agora nós estamos vivendo a plenitude dos tempos, as boas novas, um novo e vivo caminho, né? Vivendo a graça em abundância de vida. Ah, mas eu vi vocês tendo problema. Claro que nós temos problema, que nós estamos no mundo, nós somos humanos, o nosso espírito está habitando nessa carcaça aqui, nesse ser humano. Então, se nós estamos nessa terra, nós vamos passar problema? Só que tem uma vantagem para nós estamos passando problema, mas o próprio Deus diz, o problema pode vir grande, até você dar conta de superar esse problema, porque quando for além da conta, eu entro com providência. Porque a nossa suficiência não vem de nós mesmos, a nossa suficiência vem de Deus. Glória a Deus. Oh, glória, hein? A palavra, viu? Né? Nós estávamos lendo lá em Efésios, né, na oração que Paulo fez por aí, então aqui, ó. Então, em Efésios é do mesmo jeito que o mundo está hoje. Faz mais ou menos mais de 2000 anos que o apóstolo Paulo estava pregando lá. O verdadeiro evangelho. Aí os judeus, junto com os romanos, mataram Paulo, calaram a boca de Paulo. E há 50 anos atrás é que ressurgiu essa graça aqui para o povo do mundo. Mas naquela época eles calaram Paulo, degolaram. Antes da destruição de Jerusalém no ano 70, 2 anos antes, mataram Paulo lá em Jerusalém. Degolaram Paulo. Porque Paulo era uma pedra de tropeço para os judeus. Aí hoje, vamos trazer, hoje atual, hoje é 19, quarta-feira, 2021. Aí tem uma guerra lá em Israel. Olha, Deus não tem mais ligação com Jerusalém. Toda a ligação que Deus tinha com Jerusalém já aconteceu, já cessou. Porque para Deus, Ele escolheu os judeus. Os judeus não receberam Cristo. Deus enviou um apóstolo para pregar para os gentios, que era nós, que somos nós. Então, Ele nem tem mais judeus nem gentios, porque Ele agora, o propósito dele, ele morreu na cruz, a vontade dele foi para fazer um povo lavado e remido pelo sangue dele. Ele não tem mais ligação lá com Jerusalém, com Israel, com o judeu. Os judeus estão esperando o Messias ainda, os crentes estão esperando a vinda de Jesus. Os judeus lá em Jerusalém vão fazer até um terceiro templo. Lê as notícias aí no mundo para você ver. Faltava só a novilha vermelha, eles já cruzaram lá e arrumaram a novilha vermelha, o dinheiro, os dólares, está tudo pronto para fazer. Só que não tem ligação nenhuma mais com Deus. Porque eu, como cristão, eu acredito que tudo já se concluiu lá naquela cruz, não vai concluir mais nada. Tudo que Deus tinha que fazer pela salvação do ser humano, Jesus fez lá na cruz. Os judeus estão esperando o Messias. Sabe quem era o Messias? Jesus antes da cruz. Eles não receberam Jesus. E os crentes estão esperando quem? Jesus vir nas nuvens. Fazer até a mãozinha aqui, ó. Estão esperando Jesus vir nas nuvens. E o que era isso de Jesus vir nas nuvens? É uma linguagem figurada. Jesus não vai aparecer nas nuvens mais não. Nem vai tocar 4 trombetas em cada canto. A trombeta já está tocando. Sabe o que é trombeta, meu querido? Sabe o que significa trombeta no Velho Testamento, quando eles tocavam a trombeta, e no exército, quando tocam a trombeta, tem um significado de cada toque. Então a última trombeta já está sendo tocada. E que trombeta é essa? Essa que eu estou pregando hoje aqui é a trombeta. Trombeta significa uma mensagem
Cada toque do chofar lá em Jerusalém significava uma mensagem, convocando os judeus para alguma coisa. E a palavra está convocando você aqui, ó, para você tomar conhecimento que a tua salvação, a tua santificação, a tua libertação já foi feita lá no Calvário. Isso aqui é a última trombeta, ó, Amém. na tua vida. Essa aqui é a última trombeta na minha vida. E eu compreendi, isso aqui é a verdade de Deus. Trombeta significa mensagem. É? Então, os judeus estão esperando o Messias. Os crentes estão esperando Jesus vir na nuvem. Trombeta tocar nos 4 cantos. Né? Então, você que acredita, eu não estou bravo com você. Cada um tem direito de acreditar no que quer. Agora, nós temos que conferir a verdade. Se é verdade isso. Né? Porque se Jesus vai voltar ainda nas nuvens, tem muita gente que vai ter que estar vivo. João, o apóstolo João, aquele que declinava a cabeça no peito de Jesus, ele tem que estar vivo. Os soldados que mataram Jesus têm que estar vivos. Está escrito lá no Apocalipse, as pessoas que tinham que estar vivos quando Jesus viesse, mas a palavra diz que aquela grande tribulação, o que era a grande tribulação? Que Deus ia fazer juízo aos judeus por causa da transgressão dele contra Deus. Eu já preguei sobre isso aqui, a transgressão dos judeus. Lá no deserto, quando Deus tirou eles do Egito, eles tentaram Deus mais de 10 vezes. E Deus não agradou disso. Os judeus mais velhos, Deus disse a Moisés, nenhum vai entrar na terra prometida. Vai rodear esse deserto 40 anos, nenhum deles vai entrar. Só entrou 2, Josué e Caleb. Nem Moisés não entrou, porque desobedeceu a Deus. Quando Deus mandou ele tirar a água da rocha, e ele pegou a rocha e deu uma surra na rocha. Bravo, zangado. E Deus, aquilo ali foi uma transgressão diante de Deus. Nem ele não entrou. Ele levou num monte e sumiu com Moisés para lá. Então, meu querido, olha, vir nas nuvens, linguagem figurada. Então, nós temos que entender como essa Bíblia foi escrita. Quem escreveu isso aqui foi os judeus. Lá nos escritos originais, quem escreveu foi os judeus. Essa aqui que eu estou foi traduzida por um padre. João Ferreira, padre. Então, tem muita coisa aqui que ele acrescentou para inserir as doutrinas deles. Isso aqui é verdade, ó. É a verdade de Deus. Não fica chateado comigo, nem bravo, não, que eu estou pregando a verdade, né? Examina a história, examina a palavra, examina a história paralelamente, que tu vai compreender isso. Né? Então, a graça não, Deus não é uma religião. A graça não é religião. Então, nós que estamos seguindo a graça, nós somos cristãos. E em toda a história dos discípulos de Jesus, era 12, Jesus antes da cruz, nem Jesus antes da cruz foi chamado de cristão, porque ele só se torna cristão depois que morre e ressuscita. Aí é o Cristo ressuscitado. Só foi 2 homens chamados de cristão lá em Antioquia, Paulo e Barnabé. Está escrito lá em Atos dos Apóstolos. Vamos continuar aqui. A oração que Paulo fez lá em Efésios, capítulo 1, versículo 18 aqui, ó. Então, treva significa falta de conhecimento. Então, conhecendo a graça, a pessoa está ressuscitando. Quem não conhece a graça está morto espiritualmente. Porque só conhece reteté. E na Bíblia não tem isso de reteté. É um absurdo o que está acontecendo. Mas não tem nada a ver com isso. Estou pregando a graça. Se você quiser crer, você crê. Você tem... Para isso, você decide. Porque se você decidir que sim, que você vai conhecer a verdade, sua vida vai mudar. Se você decidir que não vai conhecer a verdade, você pode fazer campanha, pode fazer o que quiser, pode até receber alguma coisa. Mas não é real igual essa palavra aqui. A palavra, o que está dizendo aqui que é real. Perfeito. Que o perfeito, aqui que a Bíblia fala, perfeito é Cristo ressuscitado. Amém. E Ele nos aperfeiçoou. Nós vamos ver daqui a pouco. 1,18 diz aqui, ó. A oração de Paulo começa no versículo 15
16, 17 diz assim, ó, para o que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria. Então, se você não tiver o espírito de sabedoria na tua vida e de revelação, no pleno conhecimento de Cristo, os teus olhos você nunca vai ser iluminado. Então, o que é isso? Você tem que conhecer a graça. Você tem que ser gerado por este evangelho para conhecer o que Cristo fez na cruz, para você ser edificado, ser alicerçado na rocha que é Cristo. Quando Jesus, antes da cruz, estava dizendo aqui, ele pregou aqui para os judeus, ele disse, olha, o homem prudente é aquele que constrói a sua casa na rocha. O homem insensato é aquele que produz na areia. Vem o vento, derruba. Ontem eu vi em uma cidade no mundo, eu não sei nem onde é que é, um prédio balançou lá, fez assim, ó. E os moradores não teve tempo de pegar nada, correu todo mundo da rua, o prédio é alto. Então, esvaziaram aquele prédio imediatamente. Por quê? Alicerce mal feito. Então Jesus, antes da cruz, ele disse para os judeus, ó, o homem prudente constrói a sua casa na rocha. O homem sensato que constrói a sua casa na areia, vem o vento, vem a tempestade, derruba. Então, em quem, depois que eu conheci a graça, eu estou edificando a minha vida na rocha que é Cristo. Os pés estão alicerçados. Pode vir maremoto, terremoto. Outrora aqui, faz uns 6 meses que aconteceu uma coisa na minha vida, que eu disse, não tem mais saída. Eu já estava na graça, mas a situação foi tão tremenda que as portas se fechou tudo. Não tem mais saída. Mas eu esqueci que da mão daquele que morreu na cruz e me salvou, ele tem muito poder que a gente ainda não conhece para ser ministrado na nossa vida nos momentos de angústia, nos momentos difíceis da nossa vida. Ele vem. Ele disse aqui em 2 Coríntios, quando fala lá que a tentação é humana, mas não virá tentação além da conta de que tu possa suportar, querido. Porque se vier além da conta que você pode suportar, ele entra com a providência dele. Ele entra com a mão poderosa dele para te socorrer. Porque de nós mesmos nós não daríamos conta se nós não tivesse atrás de nós, se nós não tivesse na nossa vida, morando na nossa vida, um poder maravilhoso que é o poder de Deus. E a nossa suficiência vem dele. Amém. Não é de homem, não é de tempo, não é de campanha, não é do dinheiro que eles prometem multiplicar seu dinheiro, não. A nossa prosperidade vem de Deus. Não é igual estão fazendo aí. Mas o homem, ele elabora uma mentira tão bem elaborada que até ele mesmo não acredita. A mentira é tão bem elaborada que até ele mesmo acredita. Mas será que é verdade mesmo? E passa a crer na mentira. Aí o homem não quer levar a culpa de nada. Aí a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. Mas que diabo é aquele que está falando no texto? Não é o diabo que foi criado, não. Nós vamos explicar tudo isso. Eu estou pregando a palavra. Tem outros pregadores no mundo inteiro pregando igual eu estou pregando aqui, ó, para esclarecer essas mentiras de mal interpretação da palavra. Esse evangelho que eu estou pregando aqui não cabe a interpretação de homem, porque ele já está revelado. A palavra diz, essa palavra que eu estou, o evangelho da graça diz que Paulo recebeu a revelação de Deus, não foi um enigma. Paulo recebeu a revelação de Deus. E se ele recebeu a revelação de Deus, ele está passando, a escritura aqui está passando para nós a revelação de Deus. Não precisa interpretar. Então está dizendo aqui, ó, a oração que ele fez aqui, ó. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes
qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da sua glória, da herança nos santos. Eu estou recebendo minha herança? Glória a Deus. Todo mundo nessa terra, vou falar nós que somos mais humildes, nós estamos passando dificuldade. Porque o homem aqui nessa terra fechou. De muitas pessoas o ganha-pão deles. Mas nós que servimos a Deus, Deus não vai deixar nós passar fome. Deus não vai deixar vir a coisa ficar além do que nós possamos suportar, porque ele entra com providência. E a nossa suficiência vem dele. A nossa provisão vem dele. Então, eu creio nele. Eu não vou crer em homem. Eu estou debaixo do governo de Deus, da teocracia. Do governo de Deus. Nós temos um presidente? Nós temos que orar pelo nosso presidente, nós temos que orar pelo nosso prefeito, nós temos que orar pelas autoridades. Porque se estão ali, foi Deus que colocou. Quem quer que seja que esteja ali, foi Deus. O ruim e o bom que está ali, foi Deus que colocou. Na hora que Deus quiser agir, tira. Quem quer que seja. Porque quando estiver sufocando o povo de Deus, além da conta que Deus permite, Deus entra com sua mão poderosa. Você crê nisso, querido? Eu creio, viu? Eu creio em Cristo ressuscitado e creio no poder de Deus. O poder de Deus é a palavra dele. E a palavra dele eu creio. Ela está gravada no meu coração e na minha mente. Por isso que eu estou aqui pregando para você, para esclarecer, para que a tua escuridão, falta de conhecimento, seja esclarecida com a verdade de Cristo. Então vamos prosseguir aqui. Vamos ali em Filipenses, Colossenses. Nós falamos em trevas aí, o versículo que nós lemos, Colossenses 1,13, diz aqui, ó. A excelência da pessoa e da obra de Cristo. A excelência da pessoa e da obra de Cristo. Está se referindo lá no Calvário. Isso aqui foi a revelação que Cristo apareceu a Paulo e revelou para ele tudo que ele fez lá. E aqui, ó, a excelência da pessoa de Cristo é excelente. E da obra de Cristo. Que obra é essa? A obra que ele fez lá no Calvário. Uma das coisas poderosas que ele fez. Paulo chegou em Efésios, orou para que o Espírito de sabedoria abrangesse aquele povo, tomasse conta daquele povo. Para quê? Para que eles tivessem os olhos iluminados. O que é isso, ter os olhos iluminados? Ter o conhecimento das maravilhas de Deus, para você agir da forma certa, da forma correta, Aí a pessoa está vivendo a graça, aí eu vou pagar o preço, eu vou lá para o monte, passar a noite, e orar, e ajoelhar, e passar fome. Deus não vai responder dessa forma o teu sacrifício. Sabe por quê? Porque na graça não tem sacrifício mais. Na graça não tem esforço humano mais. Na graça, o sacrifício, o esforço foi feito lá na cruz e foi por ele. O que é que resta-nos? Tomar posse das bênçãos que ele concluiu para nós, que nós não daria conta. Então, todo sacrifício que você for fazer aqui nessa terra é sacrifício de tolo. Como disse Salomão lá em Eclesiastes. Sacrifício de tolo. Eu vou fazer um jejum, vou passar 21 dias. Sacrifício de tolo. Conhece a palavra, tem os olhos iluminados, para você ver que a tua vida muda. Tem um jejum verdadeiro na Bíblia aqui que ninguém faz. Eles não querem fazer o jejum verdadeiro. Uma hora aí, que qualquer dia aí eu vou pregar uma mensagem sobre isso. O jejum verdadeiro. Você sabe qual é o jejum verdadeiro? Você não sabe. O jejum que você conhece é aquele que você passa fome, E chega a hora de os outros comendo lá e você desejando comer, mas não pode porque fez um sacrifício de tolo. A mulher, o homem ficar dia e noite lá no local dizendo que é igreja e perdendo a família, perdendo a esposa, perdendo o marido, para dizer que está servindo a Deus, isso é sacrifício de tolo.
Viu, meu querido, minha querida? Eu já fiz sacrifício de tolo dessa forma que eu estou falando aqui, ó. Isso é sacrifício de tolo. Depois da cruz, isso era antes da cruz, o homem tinha que pagar um preço, porque Cristo ainda não tinha pagado o preço total. Né? Diz aqui em Colossenses 1:13, diz aqui, ó, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Tem outro versículo aqui em Efésios que eu vou procurar aqui, ó. Deixa eu ver aqui onde está aqui, ó. As forças espirituais do mal. Você sabe também o que é isso? Forças espirituais do mal. Aqui em Efésios, da armadura de Deus, nós já pregamos aqui sobre a armadura de Deus, aqui, ó. Armadura de Deus. Aí tem muitos, diz aqui, ó, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Forças espirituais do mal. Você sabe o que é isso? Eu vou pregar aqui uma mensagem sobre isso. Nós pregamos a armadura de Deus, mas não pregamos a mensagem que tem aqui dentro. Você sabe quem é essas forças espirituais do mal? Você sabe quem é o sistema religioso aqui no mundo? Né? O Deus desse século que eu anunciei que nós vamos pregar domingo, você sabe quem é o Deus desse século? Está relacionado com essas duas coisas aqui que eu falei. Mas não é o diabo, não. Não é um ser mitológico que foi criado pelo homem, não, viu? Não é, não. O ser mitológico eles criaram lá no livro de Isaías e de Ezequiel. Está falando de um rei lá, e ele diz que é o diabo. Interpretação. Lá cabe interpretação, porque lá não foi traduzido, não foi interpretado lá o Velho Testamento. Foi traduzido, não foi interpretado. Aí cada homem põe a sua interpretação. Aí lá em Isaías fala de um rei, lá em Ezequiel fala de outro rei, aí ele diz que é o diabo. O sistema religioso criou o diabo através da palavra lá. Mas a palavra verdadeira não significa aquilo que ele quis que fosse o que é. Né? Então Deus foi ontem, é hoje e é Deus para sempre. Amém. Deus é imutável. E ele diz também lá no Velho Testamento que ele não é filho do homem para que se arrependa, né? Está lá o versículo. Eu tenho que pegar. Não é filho do homem para que se arrependa, nem... É assim, mais ou menos, está escrito lá no... Eu não separei, depois nós vemos esse versículo lá. Então nós estamos pregando hoje sobre conhecendo a graça, ressuscitando. A palavra diz, toda essa graça diz para nós que quando Cristo morreu na cruz, nós que fomos escolhidos e eleitos, nós morremos com Ele na cruz. E quando Ele ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. Então Ele vive em nós. Está entendendo? Nós somos o templo onde habita o Espírito de Deus. Eu acredito nessa palavra. Agora, quem não acredita está indo atrás de outras coisas. Então nós temos que examinar a palavra. Se você for perguntar essa mensagem que eu estou pregando aqui para o sistema lá, eles vão dizer que é tudo heresia. Está tudo escrito aqui, ó. É a graça. A graça e o apostolado é a doutrina depois da cruz para nós, que fala lá em Romanos 1, do versículo 1 ao 5. É a doutrina, graça e apostolado. Então, eles dizem também que é outra mensagem que eu vou pregar futuramente aqui, sobre estar debaixo da cobertura espiritual de uma denominação. Querida, essas denominações estão interessadas, sabem em quê? Seu dinheiro. É tanto que tem posições nessa denominação aí, quem tem mais é bem mais tratado, mais bem tratado, quem tem menos, né, é tirado de lado. As denominações que têm dono estão interessadas no teu dinheiro. E Cristo não está interessado em nada de você, porque Ele te comprou com sangue, você já é propriedade dele, você não sabe. E você está perdendo muito em não saber. Você está perdendo o reino de Deus, que o reino de Deus se vive aqui nessa terra. O reino de Deus se vive nessa terra. Porque depois que você morrer nesse corpo aí que você está vivendo aqui nesse mundo, você vai direto para Deus. Não volta mais aqui. Não tem lugar que fala aqui que nós vamos voltar aqui para essa terra mais não.
Se tem é porque interpretado de forma errônea. Interpretação de homem, teologia. Teologia é coisa de homem. Então vamos concluir aqui. Vamos aqui em 2 Coríntios também, capítulo 5. Vamos ver aqui, voltar aqui, o zelo apostólico de Paulo. Paulo era zeloso. Paulo chegou lá em todo lugar que ele chegava, ele diz, ó, sede meus imitadores como eu sou de Deus. Antes de Paulo servir a Cristo, ele era um doutor da lei. Ele perseguia da mesma forma que os judeus perseguiram Paulo. Ele perseguia os cristãos na época, igual os judeus depois passou a perseguir ele. Quando ele teve um encontro com Cristo no caminho de Damasco, ele ia prender cristãos e matar. Menino, criança, adolescente, fosse cristão, eles iam matar. Mas Paulo teve um encontro real com Cristo e mudou totalmente. E foi escolhido o apóstolo da graça, o apóstolo dos gentios. É? Aí as pessoas dizem, todo crente tem um passado sujo, né? Eu tive um passado sujo. Mas Deus tinha um propósito na minha vida. E aquele passado ficou para trás, destruído. Hoje eu sou uma nova criatura. Porque eu conheci a graça. E hoje eu ando no novo e vivo caminho, sou uma nova criatura, lavado, remido pelo sangue do Cordeiro lá no Calvário, e hoje Cristo habita em mim. Que o sangue de Jesus derramado lá no Calvário, o que ele tinha que fazer, já fez. Hoje nós vivemos Cristo ressuscitado. Então tem muitos detalhes pequenos que a gente aprende e a nossa vida muda. Né? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 16. Vamos ler aqui, ó. Versículo 15. Ele morreu por todos. Todas as pessoas que ele escolheu, porque ele não escolheu toda a humanidade. Ele não morreu por toda a humanidade, porque no mundo inteiro tem dois tipos de filho. Tem o filho da salvação e o filho da perdição. Então esse todos que está falando aqui é dos todos que ele escolheu. É por isso que a gente tem que entender. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Vendo? Antes da cruz, não é para nós conhecer Jesus da forma que ele era humano. Ele estava aqui naquele corpo carnal. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos desse modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram todas coisas novas. Então, nós estamos vivendo essa nova era, vivendo no novo e vivo caminho, seguindo ao Cristo ressuscitado. E as suas instruções estão aqui nas cartas do apóstolo Paulo, que foi dada para os gentios, que somos nós. E hoje não tem judeu nem gentil mais para Deus, que ele veio para os seus não receberam, então ele mandou Paulo para os gentios, para dos gentios e dos judeus, desses dois povos, fazer um único povo. Uma pessoa, uma nova criatura, que é onde nós acabamos de ler aqui, ó. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Agora você que idolatra um homem como pastor, você que idolatra uma coisa que não é... Que Cristo nós não idolatramos. Cristo nós não idolatramos Deus. Nós adoramos Deus. Mas tem pessoas adorando jogador de futebol, tem pessoas adorando filho, filha, tem pessoas adorando um homem que está no poder de um grande ministério aqui nesse mundo. Isso é idolatria. Então, nunca vai ter o prazer de dizer, eu sou uma nova criatura. Antes da cruz,
A mensagem era: arrependei-vos e convertei-vos, para que seja apagado os vossos pecados. Na cruz os pecados foram tirados. Mas as pessoas de hoje não converteram ainda, porque está seguindo um caminho de trevas, que não é a graça. E está naquela história que Jesus disse, né? Jesus disse lá em Marcos, deixa eu ver aqui onde eu anotei aqui, Marcos 2, livro histórico de Marcos, vamos lá. Nós terminamos aqui. Tem mais coisa para falar, mas já completou o horário aqui, ó. 2:21. 2:21. Isso aqui ele estava falando da lei e do Novo Testamento. A lei não tinha boas novas. As boas novas é depois da cruz. 21. Deixa eu ver aqui onde é 2:21. Estou olhando o 1 aqui, ó. 2:21. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho romperá os odres e tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe o vinho novo em odres novos. Esses dois versículos aqui estão falando da lei e da graça. O Velho Testamento e o Novo Testamento. Então as pessoas, quando Jesus veio aqui, os judeus estavam vivendo a lei e não queriam sair da lei. É tanto que Jesus morreu na cruz, a lei cessou ali na cruz, acabou ali na cruz, mas por o templo estar de pé, ficaram servindo a lei até o ano 70. E Jesus profetizou a queda de Jerusalém, a queda do templo, porque para acabar de vez com a religião e a transgressão da lei. Eles não queriam largar a lei. Porque fazer o sacrifício estava tudo bem. Você via o Cristo ressuscitado, é algo novo, é boas novas, é andar num novo e vivo caminho, é a pessoa ser uma nova criatura verdadeiramente. Sair das trevas para o conhecimento, é conhecer o que ele fez lá no Calvário. Então, meu querido, domingo nós vamos continuar pregando a graça. E domingo nós vamos, naquela mensagem que eu disse, o Deus, você sabe quem é o Deus desse século? Deus desse século, com D minúsculo, não é o Deus Todo-Poderoso, está falando lá de outra coisa. O Deus desse século. O Espírito Santo vai te dar a compreensão. Porque tudo que nós pregamos, desde o Velho Testamento, Daniel, o rei buscou Daniel para adivinhar um sonho dele, para discernir um sonho dele. Ele disse, o Espírito de Deus é que nos vai dar a sabedoria. A nossa sabedoria não vem de homem. A nossa sabedoria não vem de sábio deste mundo, mas vem direto do trono de Deus, do coração de Deus. Glória a Deus. Então, meu querido, graça e paz. Graça e paz. Abençoados e abençoadas.